Olá, estamos começando mais um Papo Leve com Jesus. E hoje nós temos um convidado muito especial. Eu sou Sandra Landeiro e te convido a estar conosco aqui nesta mesa. Mas antes, vou te pedir para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, encaminhar para o maior número de pessoas, porque assim o YouTube entende que é importante, e também comentar, porque vai ser muito edificador para nós. Mas sem muitas delongas, roda a vinheta. Então, hoje o nosso convidado é Rafael Neri. Muito obrigado, viu, Rafa, por estar aqui presente conosco. É uma honra para nós a sua participação aqui no nosso podcast. Sandra, é uma grande honra, obrigado pelo convite. A honra é minha, viu? Toda minha. Estar aqui com você, com Garcia, com Léo, amigos queridos. E tenho certeza de que essa conversa vai edificar muita gente, Amém. famílias, casamentos. Se você está ouvindo esse podcast e precisa de ajuda em seu casamento, na criação dos seus filhos, você sonha em construir uma família forte, acho que esse papo aqui vai ajudar. Amém. Então, gente, Rafa, ele é pastor, terapeuta. Ele está indo para a Igreja Lagoinha de Orlando, mas não vai deixar nunca de ser nosso pastor aqui da Família da Graça, que é a igreja onde eu congrego com minha família. Ele é marido de Jéssica, a linda Jéssica, pai de 3 filhos e quer mais. Por enquanto, é. Samuel, Gabriel e Joel. Isso. Tudo El, né? Exato. E criador da formação Famílias Indestrutíveis. Também é autor do livro Famílias Indestrutíveis. Não é isso? Exatamente. Tá. Rafa, antes da gente adentrar, né, no nosso tema principal, eu queria, assim, falar para você um pouco da nossa história. Não sei se você sabe, mas nós fomos para a Família da Graça através de uma ministração sua que a gente assistiu no YouTube. Não sabia disso. É. Legal. Então, quando a gente assistiu, você estava numa igreja aqui de Salvador, e aí a gente assistiu e falou assim, vamos atrás dele. E aí eu fui, tentei falar com você no Instagram, não consegui, falei com sua mãe, e aí nós fomos para a Família da Graça e estamos lá até hoje. Então, eu quero, assim, demonstrar o meu agradecimento a você, porque minha família tem sido muito edificada. Eu percebi uma transformação na minha casa, e foi a partir de uma ministração sua. Que bom saber, Sandra. Obrigada, viu, Rafa, mesmo. Você está indo para lá, para Orlando, mas leve com isso, porque assim, você tem ajudado muitas famílias e eu sou prova viva disso. A minha família é prova viva disso. Quando eu estava no quartel, tinha um coronel que dizia assim, longe ou perto, sempre juntos. Amém. Né? Eu levo isso para minha vida. Quando você tem um amigo de verdade, quando você tem um relacionamento genuíno, a geografia pode até distanciar a gente um pouco, mas o coração e o espírito estão unidos. Ainda mais hoje em dia com a tecnologia, né? Todo mundo tão perto. Às vezes a tecnologia, inclusive, nos aproxima de quem está longe e nos afasta de quem está perto. A gente tem que ter cuidado com isso. Tem muito casal que tem mais relacionamento com pessoas pelo celular do que entre o próprio casal. E acaba se transformando numa ferramenta destrutiva. Mas com sabedoria a gente consegue estar conectado com quem está longe e continuar a vida de comunhão. É isso aí. Ô, Rafa, quando eu te conheci, você era pastor de jovens. Você já atendia casais no seu gabinete, mas quando a gente te conheceu, você e Jéssica, né, lideravam os jovens lá na igreja, né? Isso. E como foi essa transição sua para o seu ministério de casais? Essa é uma transição natural, Sandra, porque, veja, não faz sentido que um jovem pastor lidere casais enquanto ele não tem tanta experiência, né? O processo natural da vida, que eu vejo acontecer na maioria dos casos, é que o jovem pastor começa cuidando de jovens, lidando com jovens, porque é o assunto que ele domina mais. Né? À medida em que eu casei cedo e comecei a ter meus filhos e mais experiência na vida conjugal e atender muitos casais também, eu acho que foi uma transição muito espontânea, porque o meu tema de interesse principal acabou sendo a criação de filhos, a vida conjugal. E você foi pai muito cedo, né? Muito cedo, né? Eu casei com 22, fui pai com 24. Sim. Hoje é uma idade jovem. Né? Antigamente não era, você sabe. Sim. Né? Meu avô, por exemplo, casou muito mais cedo que eu. Eu casei com 21. Pois é, uma idade boa. Né? Eu, inclusive, sou um entusiasta de casamento cedo. Essa história de jovem que fica enrolando muito para casar, geralmente não dá certo. Né? Óbvio que exige uma maturidade financeira, emocional, espiritual. Mas quando eu vejo um casal de jovens assim com 19, 18, 20 anos se esforçando para casar o quanto antes, eu aplaudo, incentivo, acho que o caminho é por aí. A gente tem essa ideia hoje em dia de preparar muito, né? A casa dos sonhos, se formar, ter o emprego dos sonhos para depois casar. Não concordo muito.
Eu acho mais legal quando o casal constrói juntos. Eu lembro que quando eu casei com Jéssica, a gente, no começo do casamento, nem tinha rack de televisão. A gente usava um micro-ondas como o rack da Legal. televisão. A gente começou a construir tudo juntos, um apartamento muito simples. E como é gostoso hoje olhar para trás e ver, poxa, a gente saiu do zero e construiu tudo juntos. Essa história que a gente construiu como casal. Eu queria que todos os casais tivessem esse gostinho assim de terem lutado, rompido obstáculos. Lá em casa também foi assim. A gente tem uma história muito parecida, porque casei muito nova e meu esposo também, Garcia, está aqui com a gente. E a gente construiu tudo da gente juntos. Então, casamos muito cedo, sem maturidade também. Foi um pouco difícil. Nós não vínhamos de uma família cristã, uma base cristã. Então, passamos por muitas adversidades, mas sempre juntos. Acho que o importante foi que, apesar de não ter essa base cristã, mas a gente teve uma base familiar, tanto eu quanto ele, muito forte. Entendeu? De princípios, de família mesmo. Legal. Então, isso fez com que a gente falasse assim, não, vamos lutar, né? Cada situação, vamos lutar para que a gente ficar juntos. E a vida seguiu, temos 2 filhos aí, Leozito está aí com a gente, está muito bem, graças a Deus. Eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente enfrenta hoje com famílias, né? Porque a maioria das pessoas Desistem, né? desistem porque já vieram de um lar sem referências, um lar disfuncional, um lar sem princípios. E é mais difícil, né? Você construir uma família forte quando você não viu em casa. Quer dizer, imagine uma pessoa que não viu o pai presente em casa, como ela vai reproduzir uma paternidade da forma correta, saudável, se ela não tem referência, ela não tem quem modelar. Sim. Então, quando a gente fala de hoje em dia, é bem complicado lidar com pessoas que não tiveram nem referência. Ela vai imitar quem? Né? Isso me despertou para o trabalho com famílias também. Né? Perceber que eu vim de um lar cristão, eu vim de um lar com pais muito fortes, muito virtuosos, só que a grande maioria das pessoas ao meu redor não teve esse privilégio. Sim. Então você precisa ensinar a palavra de Deus, abrir a Bíblia e mostrar, é assim que se faz, o dever do marido é esse, o dever da esposa é esse aqui. Quando a gente não tem referência, a gente precisa aprender em algum lugar. Ainda mais nesse mundo, né, que a gente está vivendo aí, que tantos valores estão tão distorcidos. As pessoas não têm paciência uma com as outras, os relacionamentos são muito vazios, muito fugaz. Então, isso é importante ter essa base, ter esse conhecimento para poder, né, seguir a vida. Porque quando a gente envolve também filho, né, quando envolve filho, a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Mas, Rafa, me fala assim, fala pra gente como é uma família à base e à luz da Bíblia. Né? Porque, assim, as pessoas aí fora não sabem. Quando eu falo da Bíblia, recentemente uma amiga minha falou assim, me dá um livro desse aí para eu ler, um livro. Fala assim, filho, eu te dou. Vem cá, vamos conhecer aqui. E isso, para mim, tem sido muito, muito importante. Até uma das razões da gente ter iniciado o Papo Leve, exatamente isso, falar da palavra de Jesus para as pessoas como eu, um dia foi despertada, entendeu? Então, fala pra gente. O Salmo 127, ele é conhecido como o Salmo da Família. E o salmista começa o texto dizendo assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quer dizer, para o judeu, para a sabedoria bíblica do Antigo Testamento, você não consegue construir uma família forte sem a ajuda do Senhor. Sim. Isso é muito interessante quando a gente pensa no casamento, né? Porque todo mundo tem a ideia de que um casamento depende de 2 pessoas, o marido e a esposa. Na Bíblia isso está errado. Um casamento é feito de 3 pessoas, o marido, a esposa e o autor do casamento, que é o próprio Deus. Então você tem uma família estruturada quando esses 3 personagens estão presentes e você tem um casal com potencial para ter uma prole, para fazer filhos, mas o Senhor, Deus, é o centro, é a rocha onde essa casa vai estar firmada. Então uma família bem estruturada à luz da Bíblia é uma família que coloca o Senhor em primeiro lugar. Sim. Isso significa a sujeição aos princípios bíblicos. Isso significa admitir que eu sou completamente incompetente para fazer uma família dar certo. Eu não sei. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do jeito de Deus. Não é do meu jeito. Sim. Casamento não é o que eu acho, o que eu tiro da cachola. Né? Eu acordei de manhã e digo, no casamento é isso. Não, teve uma pessoa que criou o casamento. Ele explica na palavra dele o que é, quais são os deveres, quais são os objetivos. E a gente tem a possibilidade de formar uma família que dá certo desde que nós nos sujeitemos ao jeito dele. Acho que esse é o começo da conversa. Perfeito, perfeito. Eu percebo assim, há muitos casamentos, cada casamento milionário, né? Pessoas gastam fortunas para fazer um casamento lindíssimo, belíssimo, mas passa o primeiro vento
É. Aí já desiste um Não, do hoje em outro, dia tá um absurdo, né? muito feio, né? O que que a gente pode pensar sobre isso? O que é que a gente olha assim, poxa, por que está acontecendo essas coisas nos casamentos? Você tem alguns fatores, né? Hoje você tem um monte de influenciadoras aí que falam sobre família, falam sobre casamento, aí gastam milhões numa Isso, cerimônia e depois de isso. 3 meses separam, Uhum. 5 meses, 6 meses. É um absurdo. A coisa foi banalizada justamente por essa negligência com a palavra de Deus, né? Aí você tem alguns fatores. O primeiro é a própria superficialidade das relações. As pessoas não estão mais dispostas a viver uma aliança de verdade. As relações se tornaram contratuais. Quando a gente fala da indústria de eletrodomésticos, existe um conceito chamado obsolescência Isso, programada, né? Esse iPhone, por exemplo, aqui, ele foi feito para depois de um tempo dar problema, para isso. você ter que trocar pelo mais moderno. E hoje em dia as pessoas pegaram essa obsolescência programada e projetaram no relacionamento. Casamento tem obsolescência programada. No momento em que não me dá mais lucro, no momento em que não está mais atendendo os meus pré-requisitos egoístas, eu descarto, troco por outro. Isso é danoso pra caramba, né? Sim. O segundo fator que eu falaria é a ideia de sucesso. Porque olha só que interessante, Sandra. Hoje em dia as pessoas pensam em sucesso olhando para o seu próprio umbigo. Meu dinheiro, minhas coisas, eu preciso ser famoso, eu preciso ter relevância. Mas sucesso na Bíblia tem a ver com quem vem depois de você. Sucesso na Bíblia tem a ver com a sucessão. Então, biblicamente falando, na sabedoria milenar da palavra de Deus, um empreendedor bem-sucedido é aquele que consegue formar depois de si caras melhores que ele, que Sim. vão além do Isso que é ele um bom foi. líder, né? Um Um bom bom líder, líder é um assim. bom formador, um Isso. bom discipulador, Uhum. né? Um bom pastor é aquele que forma outros pastores, outros discipuladores que vão voar mais alto do que ele. E na família, o que é ser bem-sucedido? O judeu tinha isso de forma muito clara. Salomão escreve que a coroa dos idosos são os filhos dos filhos. Então, para um judeu, o significado de uma família bem-sucedida é ele chegar lá na frente e ver que os filhos estão na presença de Deus e são melhores do que ele. Isso é uma bênção. Alegria para um judeu, para Salomão, para o rei Davi, é chegar na velhice e dizer assim: poxa, eu consigo descansar agora sabendo que os meus netinhos estão trilhando o caminho do bom combate e voando mais alto que eu. Então a gente perdeu isso. As pessoas hoje não querem mais ter filhos, as pessoas não valorizam um relacionamento duradouro. Não existe nada mais belo do que um relacionamento duradouro, né? Os jovens hoje não conseguem entender isso. Certamente você já vivenciou isso, né? A alegria de ter, por exemplo, uma amizade de 20 anos. Sim. Você olhar para uma pessoa e dizer: caramba, fulano é meu amigo há 25 anos. Uma amizade provada no tempo, forjada no fogo. Ele me viu tendo dinheiro e sem dinheiro, doente e com saúde, e não abdicou da minha presença. É isso que é amor. Isso que é família. Sim. Né? A minha luta hoje é pregar isso para essa geração. A beleza de relacionamentos longínquos, Sim. relacionamentos duradouros. Que assim como a madeira antiga é a melhor, é a que você usa para construir móveis caros, os vinhos velhos são os Sim, mais os mais caros, né? caros. Os perfumes que perduram pelo tempo são os melhores, as doutrinas que resistem ao teste do tempo são as mais confiáveis, os relacionamentos também são assim. Sim. Quanto mais antigo, melhor. Sim. É isso que você falou, né? Que Deus é o autor do casamento, né? Então, depois que a gente teve esse entendimento, que o casamento não é só eu e ele, sabe? Então, o casamento hoje a gente tem um compromisso com Deus. Então, nossa aliança foi uma aliança com Deus. E esse entendimento é um entendimento que as pessoas não conseguem compreender. Essa tríade que você formou, né? E uma vez você falou assim, eu assistindo, você falou assim, o casamento hoje, quando ele não está legal, um pode não querer, mas dois estão querendo, que é Deus e a pessoa, o cônjuge que quer manter. Isso. Então, ainda é o lado mais forte, porque a gente está com o autor do casamento. Então, esse entendimento realmente Muda as pessoas, tudo. muda tudo, essa compreensão. E também uma outra coisa importante, também isso aconteceu lá em casa, quando a gente percebeu os nossos papéis, sabe? O papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos. Quando a gente percebeu isso, a gente ajustou isso, sabe? Que Deus é a cabeça do homem, que o homem é a cabeça da mulher, a mulher é a cabeça dos filhos. Isso a gente
construiu isso, um lar mais harmônico dentro de casa. Ordenado. Ordenado. A palavra certa é essa, ordenado, cada um cumprindo o seu papel. Você falou duas coisas fantásticas aí. E essa é uma mensagem muito importante para quem está nos assistindo e com uma crise no casamento. Quer dizer, o meu cônjuge desistiu, o meu cônjuge está incrédulo, ele está com os olhos espirituais vendados, o que é que eu faço? A primeira coisa que você tem que fazer é se lembrar que Deus é seu aliado nessa batalha. Porque você e Deus querem a restauração do casamento. Então você tem o jogador mais fantástico no seu time, certo, que é o autor do casamento que quer que ele dê certo. E à medida em que você se aproxima de Deus, o cônjuge, por sua vez, se aproxima de Deus por causa da sua aproximação. E você falou dos papéis, né? O que é que a gente aprende hoje, né, com as ideologias pós-modernas? Se o seu marido não está cumprindo o papel de marido, ocupe o lugar dele. As mulheres jovens hoje aprendem isso. Sim, né? sim. Se o homem é omisso, seja o homem da relação. Sim. Biblicamente é o contrário. O apóstolo Pedro diz, olha, se o seu marido não está caminhando da forma correta, seja a melhor mulher que você puder. Não tome o lugar dele. Porque quanto melhor mulher você for, você vai ter mais condições de ganhar o seu marido sem usar palavras por causa do seu bom testemunho, do seu bom exemplo, do seu bom procedimento. Então, a maior arma que nós temos como cônjuges para a santificação do outro, para a restauração do nosso casamento, não é tentar tomar o dever do outro, ocupar o espaço do outro. Pelo contrário, fazer melhor a nossa parte. E aí a gente puxa ele para cima. Nosso amadurecimento amadurece o cônjuge. Nossa santificação santifica o cônjuge. Agora, na teoria você sabe que é mais fácil do que na prática, né? Que na prática a nossa carne quer falar mais alto, a gente quer agir por impulso, a gente quer resolver do nosso jeito. Mas essa luta não é carnal, essa luta é espiritual e a gente precisa de armas espirituais para sermos bem-sucedidos. Sim, isso foi uma coisa também que eu também aprendi com o tempo. Porque quando eu percebia que existia algum conflito, eu falei assim, rapaz, isso não é normal. Isso deve ter alguma coisa aí por detrás. Então, não vou brigar. Eu estabeleci que na minha casa não é lugar de conflito. Eu estabeleci isso em casa. Então, quando um quer brigar, que não é briga, né? É um conflito. Quando um quer, o outro não vai. Então, isso foi estabelecido entre eu e ele, entre eu e meu esposo. Então, hoje ele, para os meninos, né? Que nós temos 2 filhos. Para os meninos, ele como liderança da casa. Então, para eles, não, seu pai vai decidir. Vamos ver o que é que seu pai quer fazer, porque a liderança é dele. E isso não me coloca em momento algum em uma posição inferior. Não é isso que a Bíblia fala. Isso. Né? Mas muitas mulheres hoje eu percebo, e porque eu falo isso porque também aconteceu comigo, sabe? Você tem que estudar, você tem que entrar logo no mercado do trabalho para você ser independente, não depender de homem nenhum. Eu casei muito nova, eu não tinha ainda nem terminado minha faculdade. E eu creio que isso acontece com muitas mulheres hoje em dia, sabe? Então, assim, não, a gente tem que entrar logo no mercado de trabalho, a gente tem que trabalhar para poder ter a nossa independência, ter o nosso dinheiro e não depender de homem. Isso eu acho que é uma grande armadilha, sabe? Que as mulheres hoje em dia caem. Porque quando a gente entende que nós somos dependentes, sim, mas é de Jesus. Nós somos dependentes do nosso casamento, porque o nosso casamento é uma aliança com Deus. E a gente faz pelo nosso marido, porque nós estamos fazendo também para Deus. A gente faz para os nossos filhos também, porque nós estamos fazendo também para Deus. Isso é uma forma da gente falar assim, poxa, eu sou tão valorosa assim, né? Dessa forma, e não cabe numa mulher cristã, eu creio, pelo menos comigo, meu entendimento, é que não cabe me sentir inferiorizada. Isso. Ao contrário, eu me sinto muito valorizada, até porque meu marido ele exerce muito bem o papel dele como esposa e me valoriza muito como mulher, tá entendendo? E como mãe. Então, isso é importante para a mulher, sabe? Porém, a gente percebe que a taxa de natalidade tem diminuído bastante, né? As mulheres hoje em dia não querem mais ter filhos. Você tem um capítulo no seu livro que eu achei muito interessante que fala sobre filhos, é a herança do Senhor. Então, fala um pouquinho para a gente sobre a importância dos filhos no próprio relacionamento. Como edifica. Eu fui mãe muito cedo, para mim foi uma maravilha. Passei por muitos problemas, mas para mim foi muito bom. Então, fala para a gente um pouquinho sobre isso. É até engraçado a gente ter que explicar isso hoje em dia, porque em todas as civilizações da história sempre foi muito óbvio que quanto mais filhos uma família tiver, filhos fortes, filhos bem educados, melhor. Poxa,
você perguntar para qualquer civilização ao longo de milênios, eles tinham isso com ideia muito clara, né? Se eu não tiver filhos, minha família vai morrer em mim. Se você pensa num filho único, por exemplo, que não tem filhos, a família acabou. Então é o meu sangue que está sendo obliterado, deixando de existir. Toda a família quer a continuidade do sangue, da família, da herança. Rapidinho, Rafa, não tem países hoje em dia que eles querem casais para ir para poder, não é isso? Claro. Né? O Japão está desesperado, Né? os pais estão pagando para os filhos conhecerem outras jovens. Isso, exatamente porque se não tiver filho, obviamente a civilização vai acabar. Né? Na Coreia do Sul também, os pais pagam. Imagine essa situação. Meu filho não vai casar, então eu pago uma jovem para querer conhecer meu filho, eu dou dinheiro para ver se eu consigo ter a possibilidade de ter um neto. Então é um mundo muito maluco, óbvio que tem a questão dos métodos contraceptivos, que nunca existiram. E aqui entra um assunto polêmico, né? Até quando essa estratégia de evitar, de planejar a procriação vale a pena ou não vale a pena. Mas o fato é que nós sabemos, isso é indiscutível, por mais que a pessoa discorde de mim, ela sabe muito bem que geralmente nossos argumentos são egoístas. Eu não quero ter filho para curtir mais, para viajar, para sobrar mais dinheiro. E são desculpas esfarrapadas, né? Porque filho sempre vai dar trabalho, filho sempre vai exigir abnegação. Sim. Mas quando você olha lá na frente, poxa, o que pode ser mais precioso, mais efetivo do que você criar 3, 4, 5 seres humanos melhores do que você? Poxa, não consigo imaginar nada que seja mais produtivo, entre aspas, do que você cumprir essa missão, cumprir esse papel. A questão é que nós nos tornamos pessoas imediatistas. A gente pensa em filho, a gente pensa no primeiro ano, no segundo ano. Poxa, um bebê dá trabalho pra caramba. Isso. Uma mãe que está no mercado de trabalho, ela vai produzir menos. Ela vai ter danos na sua vida profissional acadêmica, isso é óbvio. O pai também vai ter um desafio maior, vai perder noites de sono, etc. A questão é que vale a pena. Vale muito a pena. Tem uma frase na tradição cristã que é a seguinte: é justo que muito custe o que muito vale. Né? Geralmente, quando você tem uma coisa que é muito boa, ela vai custar muito caro. Né? Você não vai construir uma casa de qualidade que resiste a uma tempestade se você ficar economizando na fundação. Você não vai... imagine a Capela Sistina, por exemplo, demorou anos para ficar pronta. Poxa, mas é belíssima. As maiores obras de arte da história humana exigiram muito sacrifício. As maiores batalhas que foram vencidas pelos maiores generais da história exigiram muito sacrifício. Conquistar a liberdade de um povo, conquistar os direitos de uma civilização, de um povo. Nada disso é fácil. Tudo isso custa muito sangue, sacrifício, suor. A questão é o entendimento de que existem coisas que vão sugar tudo de mim, mas elas são maiores do que eu. A paternidade é uma delas. Sim. A paternidade vale nosso sacrifício, nossa abnegação. A maternidade também. Qual é o lucro de ser uma mãe, por exemplo? Você não entende o amor de mãe. Amor de mãe é uma das coisas mais doidas do universo. Quer dizer, o bebê não está pagando nada para ela. O bebê não está dando nada em troca, ela não está nem aí. O bebê suga o corpo dela, ela fica sem dormir, ela fica com o corpo todo alterado, os hormônios uma bagunça. Você pergunta, por quê? Amor. Lá dentro dela existe uma convicção de que ela está fazendo o trabalho mais importante do mundo. Não tem médica, não tem psicóloga, não tem advogada que exerçam uma profissão mais importante do que a missão materna. Então, você colocar isso na cabeça de alguém do século XXI, da pós-modernidade, é um grande desafio. As pessoas estão materialistas, imediatistas, e é óbvio que a prole entra como um problema, como um estorvo. Eu percebo muito assim, né? Porque a gente já tem 30 anos de casados, né? E se a gente olhar para trás, os amigos nossos, muitos deles hoje não têm mais o mesmo relacionamento que iniciaram lá atrás. E aí as pessoas vêm muito conversar com a gente sobre isso, sabe? Recentemente nós passamos, você sabe, né? A adolescência é uma fase muito difícil, né? Em relação aos filhos. E a adolescência do nosso filho mais novo foi uma fase muito complicada. Mas a partir do momento que a gente entrega, né? Assim, mesmo sem ter essa base, sabe? Cristã. Mas quando a gente percebe que nós somos dependentes de Deus e entregamos a nossa vida ao Senhor, o filho,
primeiro, o filho é bênção, ele passa, quem entende que o filho não era bênção, ele passa a ser bênção, sabe? E também todas as coisas, elas são ajustadas. Então, para a mulher, hoje, que ela pensa em não ter mais filho, né? Por N razões. Ou pelo lado profissional dela, muitas vezes eu ouvi outro dia, não vou ter mais filho por causa do meu corpo, não quero mais. Enfim, para essa mulher que não quer mais ter filho, realmente ela, quando chega numa certa idade, algumas mulheres são bem resolvidas, elas ficam, mas uma grande, pelo menos que eu vejo, uma grande maioria das mulheres, elas se sentem um vazio, né? Poxa, eu estou num vazio agora, nessa idade. Qual o conselho que você dá para essa mulher? Sabe? A gente já está entrando na parte da mulher, né? A mulher bíblica e a mulher, o papel da mulher na família, tá? Isso é bem complicado mesmo, porque é difícil para uma mulher hoje encarar as marcas do tempo, perceber que, principalmente uma mãe, né? Você envelhece mais rápido quando você se torna mãe. Isso é óbvio. Uhum. A tendência é que você tenha mais dificuldades com estria, com celulites, com emagrecimento, com os hormônios. E vem toda a questão da produtividade. Você se dedicou aos filhos e é óbvio que você teve que abdicar de certo sucesso profissional. E eu entendo completamente mulheres que passam por essa pressão hoje em dia, porque existe uma pressão social para que você dê resultado, para que você seja influente. A questão é se nós vamos ceder aos parâmetros desse sistema do mundo, do Ion que está aí fora, ou se nós vamos alinhar o nosso coração com os parâmetros do céu. Porque uma mãe que chega aos 40 e ela criou 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos e não é um sucesso na vida profissional, se ela olhar para o sistema do mundo e se comparar com as mulheres desse sistema, ela vai se sentir um lixo, ela vai se sentir um fracasso. Essa comparação vai matar a psique dessa mulher. Mas se ela olha para a palavra de Deus, ela acredita no que está escrito, ela necessariamente vai chegar à conclusão de que todo o sacrifício dela valeu a pena. Porque ela fez exatamente o que Deus queria que ela fizesse. Eu queria incentivar e consolar todas as mamães que estão nos assistindo, todas as esposas que estão nos assistindo. Você tomou uma decisão que te obrigou a sacrificar. Se você escolhe casar, você escolhe ser uma esposa, você está abdicando de certas liberdades. Se você escolhe ser mãe, você está sacrificando certas liberdades de tempo, estéticas, profissionais, acadêmicas. A questão aqui, eu queria te provar na palavra de Deus que você está construindo algo eterno. Você está abrindo mão de certas coisas terrenas para servir a próxima geração. Então você é bem-aventurado. A palavra de Deus diz que pessoas assim são beatas, bem-aventuradas. Essa é a verdadeira felicidade. O que vai te matar é se você ficar se comparando com as mulheres que se sujeitaram ao sistema diabólico. Mas se você se compara com os parâmetros da palavra de Deus, você consola seu coração. E você percebe que, assim como Cristo se sacrificou para que nós tivéssemos vida, para que outras gerações tenham vida, vale a pena se gastar. Sim, né? sim. Eu acho que o ponto mais alto do amor é viver por alguém. É isso que essa geração não entende. Essa geração quer viver para si, pensar em si, nos meus próprios resultados, naquilo que eu conquisto. Enquanto o amor bíblico é: como é que eu posso me gastar por você sem esperar nada em troca? Isso é difícil. Somente aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus conseguem fazer essa leitura. Porque assim, como você falou, na teoria é ótimo, na prática realmente é complicado. É complicado. Mas a mensagem que acho importante a gente deixar aqui para as mulheres é que é difícil. Realmente é difícil ter filho, não é fácil. Não é brincadeira ter filho, né? Mesmo que aquelas que foram mães muito cedo, é desafiador. Mas eu digo que com toda a dificuldade, para você, mãe que está aqui passando por dificuldade com seu filho, saiba que quando você coloca Jesus, quando a gente tem esse entendimento, as coisas podem continuar sendo difíceis. Mas a gente passa por isso com uma paz, com uma tranquilidade, né, Rafa? E vale muito a pena. Até pensando nas futuras gerações. Eu falo para Leonardo que dele vai sair uma família maravilhosa. Verdadeiros profetas do Senhor. Falo isso todos os dias para ele. Porque é o que eu acho mesmo, sabe? E
Agora, Rafa, falando dos casais, voltando para os casais, que a gente declinou para as mulheres. Quando você recebe lá no seu gabinete, sabe? Casais, os dois juntos, nesse momento são os dois. Que você vê histórico de agressão, violência, sabe? Coisas assim que a gente pensa que não existe, que a gente está vendo aí que existe. E você, como um defensor, né? Da reestruturação de uma família, qual é o conselho? O que é que você passa quando você vê que um ou outro está passando por uma situação que não tem nada a ver com os princípios bíblicos? O que é que você fala para esse casal? Depende da situação. Porque, biblicamente, nós temos orientações para que você não desista do seu casamento. 1 Coríntios capítulo 7 vai dizer, por exemplo, que se você tem um marido incrédulo, você não deveria desistir dele. Porque Deus pode salvar esse cara através de você. Agora, é óbvio que quando a gente fala de casamentos em crise, existem situações que são esdrúxulas. Existem situações onde um dos dois está com a sua integridade física em risco. Sim. Existem espancadores, existem abusadores, existem pessoas que são psicopatas, ponerológicos, não querem ser curados, não querem tratamento. E aí, como pastor, como terapeuta, eu preciso prezar pela integridade física de um dos dois e aconselhar de imediato a separação de corpos. Depois a gente pensa em restauração. Porque não tem por que pensar em restauração conjugal se a vida de alguém está em risco. Isso é muito sério, um assunto muito sério, porque a gente já viu isso levar, inclusive, a situações onde você não tem mais como solucionar, que é a morte. Então, realmente existem casos esdrúxulos, o ser humano não está fácil, existem pessoas que são criminosas, que resolveram servir a Satanás. E você sabe, não sei se você já ouviu falar, da síndrome de Estocolmo. Na psicologia, a gente estuda sobre essa síndrome, que é quando uma pessoa que é extremamente abusada por outra projeta uma afetividade paterna na figura do abusador. Ela está num relacionamento que está destruindo ela, mas por algum motivo ela admira o outro como uma figura de pai. E ela fica presa num relacionamento muito perigoso, uma dependência, né? Uma dependência que está destruindo ela aos poucos. Então, hoje em dia, você, como terapeuta, enfrenta certas situações que você precisa prezar, antes de tudo, pela sanidade, pela saúde psíquica, até porque se a pessoa não conseguir enxergar a vida de forma transparente, ela não vai conseguir nem lutar pela família. Exato. Eu falo isso porque uma vez eu vi uma senhora falando, né? Que ela passava por determinadas coisas no casamento, mas que ela continuava casada porque ela era cristã. Aquilo me chamou a atenção. Aí eu falei assim, não é isso que a gente aprende, né? Os princípios bíblicos não é isso. É um assunto que a gente tem que ter muito cuidado, porque o sistema do mundo está apoiando o divórcio, quer banalizar o divórcio, quer trazer o divórcio como uma solução bonitinha. Isso. A gente vê cantores famosos, a gente se divorciou, mas continua amiguinho, tentando vender um peixe de que o divórcio é uma bela de uma solução. A gente sabe que não é. Sim. O divórcio é sempre um fracasso. O divórcio é sempre uma má notícia. Os filhos sempre vão sofrer pra caramba. Agora, é óbvio que pela dureza do coração humano, o próprio Deus disse isso claramente, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, que o divórcio deve ser tolerado em certos momentos por causa da perversidade humana. Então, infelizmente, o divórcio é uma realidade que às vezes acontece. Nós precisamos conviver com ela. Mas isso que você falou, primeiro passo, a gente separar, para depois pensar em uma restauração. Num caso como esse, sem dúvida alguma. Não é isso porque... Não, eu digo isso, não pensar já no divórcio. Pensar, em primeiro momento, uma separação, até para proteger a integridade física de ambos, ou de um deles, e depois fazer um trabalho, se for o caso, de uma restauração. Não é isso? Exato, já tratei um caso, por exemplo, onde o marido tinha uma dependência muito gigantesca de certas substâncias químicas, e isso estava colocando a esposa e os filhos em risco, porque quando ele estava drogado, ele cometia certos absurdos e às vezes nem estava consciente. Então, meu alerta para ele foi, cara, se você ama a sua esposa e seus filhos, a gente precisa, por um pouco de tempo, separar vocês, você busque tratamento para não colocá-los em risco, depois a gente pensa na restauração conjugal. Primeiro, a restauração da sua psique, da sua condição de responder pelos seus próprios atos. Então, sem dúvida, existem situações em que, ainda que a restauração seja possível num segundo momento, num primeiro a gente precisa preservar todo mundo,
Até porque se não tiverem personagens vivos, a gente nem vai ter restauração. Não tem que se falar em restauração. Isso. E isso, sim, tem princípios bíblicos para isso. Não é isso? Exato, então... claro. Existe respaldo na palavra de Deus, até porque a vida, biblicamente, é um valor mais caro do que o próprio matrimônio. Então, Deus é o autor do matrimônio, ele valoriza o casamento, mas a vida dos cônjuges vem em primeiro lugar para o Criador. Isso é muito importante. Né? Então, eu preciso deixar claro aqui, Sandra, isso vai de cada caso concreto é um. É por isso que é importante você ter um pastor, você buscar ajuda psiquiátrica, buscar ajuda profissional. Porque às vezes a gente fala de forma genérica e hoje em dia está na moda dizer assim que todo mundo é narcisista, né? Ah, meu marido é narcisista. Às vezes quando você vai ver, o cara saiu para comprar pão e só comprou pão de sal e a esposa gostava de pão de milho. Você vai separar por causa disso? Então existem casos e moda, casos. Né? A moda hoje agora é falar sobre isso. Exato. E engraçado, porque os psicólogos dizem que apenas 3% da população sofrem do transtorno de personalidade narcisística. Poxa, se você perguntar por aí por fora, 80% das esposas hoje em dia dizem que o marido é narcisista. Então, certos termos foram banalizados e hoje em dia tudo é desculpa para divorciar. Por isso que é importante a gente ressaltar que o divórcio é uma possibilidade, que sempre vai ser uma bomba atômica, vai destruir muita coisa, mas às vezes vai ser um mal menor do que você esperar uma tragédia acontecer. Sim, entendeu? sim. Tá. Vamos lá, Rafa. Um casal, né? Eles estão passando por uma crise e tal, mas eu percebo que muitas vezes, isso vem muito do homem também. Vou comprar para minha esposa um presente caro, fazer coisas mirabolantes para ela para passar por essa crise. E muitas vezes o que resolve são pequenas atitudes. Né? O ordinário é o mais importante. A simplicidade do casamento, o estar junto, o boa noite, o bom dia, o beijo, você está linda, você está lindo. Né? Ambos deixarem de lado um pouquinho o seu eu e perceber a necessidade do outro, na simplicidade. O que é que você acha sobre isso? Nós somos a geração da explosão de dopamina. Né? Nós vivemos num tempo onde as pessoas conseguem sentir o doce de um refrigerante e as crianças já nem sentem mais o doce de uma tangerina, de um morango, de uma manga. Uma geração de maridos que conseguem se satisfazer na explosão dopaminérgica da pornografia e não conseguem mais se satisfazer com suas esposas. A geração dos extraordinários, né? Preciso de grandes experiências, de grandes prazeres, de grandes acontecimentos. De modo que a vida cotidiana vai perdendo o seu valor. A gente não consegue mais encontrar prazer no canto dos pássaros, numa cachoeira, numa noite estrelada. Para os jovens hoje, isso não tem mais graça. Né? Qual é a graça de sair e ver um céu estrelado? A hora que eu quiser, eu boto no Google aqui e eu vejo a aurora boreal lá no Alasca. Então, é difícil você falar de cotidiano com pessoas que estão buscando o tempo inteiro experiências sensoriais absurdas. O fato é que nós precisamos, de novo, nos converter a essa beleza do ordinário, da simplicidade, inclusive no nosso casamento. Que a gente tem uma ideia de que o nosso casamento precisa de viagens caras. Eu preciso salvar meu casamento, então eu tenho que levar minha esposa para Dubai, comprar um presente. É bom também. Também é bom, né? Faz parte. É bem-vindo se você puder levar. Mas não é isso que salva seu casamento. Eu te digo porque eu vejo isso acontecer há uma década. Você vai dar um presente de $20 mil para sua esposa, no terceiro dia já perdeu a graça. É isso mesmo. Se você for um ogro dentro de casa, se você for um marido ausente, um pai ausente, você pode dar uma Porsche, uma Lamborghini, um Patek Philippe para seu filho. 3 dias depois não tem mais graça nenhuma, porque os bens materiais e as experiências extraordinárias perdem graça. O ser humano sempre quer mais. Então o que é que resolve família, casamento, vida de verdade? É rotina. Se nós não formos bons em rotina, não seremos bons em mais nada. Se você não for feliz no feijão com arroz de domingo de tarde, você não vai ser feliz nos restaurantes caros. Se você não for feliz no piquenique de sábado de manhã com seus filhos comendo maçã cortada, você não vai ser feliz na viagem para Dubai. Nós precisamos resolver rotina, cotidiano, dia a dia, ordenar tempo de qualidade com filhos, a noite do casal uma vez por semana, estar inteiro, desligar o celular na hora de ficar com seu cônjuge,
e fazer aquele exercício de presença, né? Eu tô aqui inteiro, tô brincando com meu filho e não tô pensando em boleto. Eu tô aqui com ele, né? Desfrutando da presença, da mesa, comida normal, da roupa comum, das experiências cotidianas. Quando a gente começa a investir nesses sabores, a vida volta a ter graça. Sim. A gente precisa encontrar esse caminho. E qual é esse caminho? Esse caminho é o investimento nos pequenos gestos de amor e bondade. São 50 ou 100 microdecisões todos os dias que salvam um casamento. É um bilhetinho que você deixa para sua esposa de manhã antes de sair para o trabalho. É um cuscuz quentinho que você prepara para o seu marido antes dele acordar. Né? As 5 linguagens do amor, né? Atos de serviço, tempo de qualidade, palavras de afirmação, presentes, toque físico. Há quantas semanas sua esposa não tem um beijo na boca, um selinho, né? Um chamego? Você acha que conhecer esse temperamento, né, do outro também é fator decisivo? Total, total. Agostinho falava no século IV que você só ama o que você conhece. Quando o casal vai se distanciando, o sintoma é o desconhecimento. Você já deve ter ouvido isso. Uma pessoa que está com um casamento em crise, geralmente ela vai falar assim: eu não reconheço a pessoa com quem eu casei. Sim, já ouviu isso? Não sei mais com quem eu durmo. Não sei mais, eu não conheço mais essa pessoa. Para mim é um estranho. E de fato é. Porque o distanciamento cria um abismo de forma que você não conhece mais. Você tem uma projeção ideal de uma pessoa que você criou na sua mente que não é a verdadeira. Como é que a gente se conhece? Investindo em desvelar a alma do outro. O que é que você gosta? Seus traumas, seus sonhos. Vamos dialogar, vamos conversar. Por isso que Agostinho falou isso, né? Veja o relacionamento com Deus, por exemplo. Quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você orar, quanto mais você jejuar, praticar as disciplinas espirituais e caminhar com Deus, mais você confia nele, ama-o por o conhecer mais. O casamento é a mesma coisa. Perfeito. Né? Mas assim, a gente tem percebido uma quantidade de divórcio muito grande, né? Ultimamente, muito grande. Para você ter uma ideia, em 2010, um casamento brasileiro durava cerca de 16 anos em média. Em 2021, no censo de IBGE, caiu para 13. Quer dizer, em uma década você tem uma diminuição vertiginosa. Dizem os especialistas que a tendência é que em 2030 um casamento brasileiro dure 8 anos. Isso é muito louco. Né? Você já atingiu a marca de 1 milhão de divórcios extrajudiciais. Né? Extrajudiciais. Dos anos 2000 para cá. Então, é muito divórcio. Muito. E você atribui isso a quê? Você falou da pornografia, né? Eu estava vendo que a pornografia aumentou 300% no casal. Um deles assiste pornografia. E isso leva à infidelidade, leva a um monte de coisa. Então, o que é que você atribui, né, a essa quantidade de divórcios? Por que os casamentos hoje não estão mais sendo mantidos? A pornografia interfere muito nisso. A pornografia foi uma ferramenta intencionalmente criada para destruir as famílias pela agenda globalista. Hoje, mais de 46% do tráfego pago na internet mundial é investido em conteúdo pornográfico. Quase metade do que se investe de tráfego pago é conteúdo pornográfico. Isso é muito assustador. É a droga do século. É a doença do século. Mas não é esse o problema. Isso é sintoma. Tá? Eu sei muito bem do que eu estou falando. Quando você vê um casal que passou por adultério, é sintoma. É grave, mas é sintoma. Casal sem diálogo é sintoma. Casal com crise financeira é sintoma. Qual é a raiz do problema? Isso precisa ficar muito claro para você que está lutando pela sua família. A raiz do problema é a ausência de vida de adoração. Essa é a raiz de todas as crises conjugais. Você tem no casamento 7 pilares. Pilar dos valores, do sexo, do diálogo, das finanças, da rotina, dos símbolos e o pilar da adoração, que é o pilar devocional. Esse último pilar sustenta todos os outros. O maior erro que um homem pode cometer é a negligência com a vida devocional. O maior erro que uma esposa pode cometer é a negligência com a vida devocional. Vai ver um casal em crise, qualquer um. Eu duvido, eu coloco minha mão no fogo. Se você vai ver problema de diálogo, de sexo, de finanças, mas em todos eles você vai ver algum tipo de crise espiritual. A família deixa de se envolver com a comunidade de fé. É isso mesmo. O casal não ora mais juntos antes de dormir. Os filhos não veem os pais orando. Sempre é batata. 100% dos casamentos em crise
tem uma crise devocional antes, né? Ausência de envolvimento com a igreja, ausência de oração, de jejum, de leitura da palavra, 100%. Né? Por quê? Porque essa é a crise que gera todas as demais. É a ausência de Deus, a ausência de presença de Deus, a ausência de vida cristã, a ausência de testemunho. E eu estou falando isso porque se você quiser restaurar seu casamento e construir uma família à prova de divórcio, não adianta consertar o resto todo se vocês não se consertarem com Deus. Vai orar junto. O marido precisa colocar a mão na cabeça da esposa e abençoar a esposa. O casal precisa ajoelhar antes de dormir e dizer: Senhor, perdoa nossos pecados, chamar pecado pelo nome, apresentar as súplicas ao Senhor, Pai, aos nossos filhos, nossos negócios, nossas enfermidades, cura a gente. Então essa vida devocional é a base de todos os problemas e de todas as soluções. Né? Agora, sem dúvida, em consultório, geralmente o que chega para mim são 2 problemas principais. Vida sexual quebrada, e aqui entra pornografia, adultério, ciúme, possessividade, e vida financeira. Ou estão devendo, ou então existe individualismo nas finanças, o que eles não sabem é que isso é sintoma, não é a raiz do problema. Entendeu? Então, quando o seu conselho é quando está com algum problema desse, chama primeiro, vamos aqui resolver isso. Antes de tudo. Antes de tudo, vamos resolver isso com Deus. Isso. A nossa vida com Deus, para depois a gente resolver esses problemas todos. Tá? Os outros têm que ser confrontados, óbvio. Né? Se você tem um consumo de pornografia, Sim. Isso tem que ser confrontado de frente, trazer para a luz, pedir perdão, demonstrar arrependimento. Mas o meu ponto é que isso é sintoma. Fique muito claro para todos que estão assistindo que somente o confronto a esses pontos não vai resolver o problema. Tá. E aquele casal que decidiu, vamos colocar Deus aqui com a gente na história. Primeiro passo, vamos colocar Deus. E aí, depois disso, o que é que a gente vai fazer? Por exemplo, um deles é viciado na pornografia. Então, o que é que se faz para que ele pare de ser viciado na pornografia? Claro que Deus é o Deus do casamento, ele vai resolver isso sem nem precisar um dos dois, né, falar. Mas qual o papel do homem e da mulher que não é viciado? O que é que ele pode fazer para o outro? Ajudar o outro nesse processo? Depende do problema, porque, veja, esse problema da pornografia, por exemplo, é uma adicção. Hoje está muito claro para nós terapeutas que o consumo de pornografia faz no cérebro exatamente o mesmo percurso, o mesmo trabalho de qualquer outro vício. Assim como o consumo em cocaína, consumo de açúcar branco refinado, consumo de drogas lícitas ou ilícitas. É exatamente o mesmo processo neural que acontece. Quer dizer, geralmente quando o cônjuge é um consumidor de pornografia, o que eu vejo é que ele não consegue se livrar disso sem ajuda profissional e um guiamento espiritual. Então o papel do cônjuge, que é codependente, hoje já existe esse termo atrelado à pornografia, por incrível que pareça, é o de incentivar que o outro procure ajuda. Sim. Tá? Um sacerdote cristão, confesse seu pecado, vomite mesmo. E um profissional que ajude ele com um vício. Porque, veja, Sandra, muitos homens não admitem isso. Mas hoje nós já sabemos que a média de idade em que um homem, principalmente, é apresentado à pornografia é aos 8 anos. O cara que com 8 anos descobre pornografia, com 15 ele é viciado. Ele casa com 25, ele vai ter relações com a esposa no primeiro dia, mas ele já tem 10 anos de vício. Imagina. Um cara desse se libertar é exatamente como um cara que consome cocaína há 10 anos. Um cara que consome crack há 5 anos. É um vício, né? Um vício, literalmente. Então você precisa de um tratamento psiquiátrico, às vezes com medicamentos, com uso de fármacos, com um caminho terapêutico, exatamente como se fosse qualquer outro vício. É muito sério. Tá. Muito sério. Agora, Rafa, quando um deles se converte, né, o outro não, como é que ou a mulher ou o homem, leva esse cônjuge para Jesus? Como é que, sabe? Porque assim, eu percebo muito que às vezes, lá na igreja mesmo eu vejo, às vezes tem só a mulher lá, e aí ela vai sozinha, e fala, por que o marido não vai, né? Tem muito. Tem muito, né? Eu lembro que a gente, quando eu decidi, né, me converter, eu virei para Tinha e falei assim, ó, eu vou me converter. Eu não tenho outra vida mais para mim, eu vou me converter, não dá mais, eu quero isso. Se você quiser, você veja, converse com Deus e veja o que é, porque é uma decisão individual. Claro. Né? Aí ele, não, se você vai, eu vou. Mas isso é muito raro, você sabe disso. Isso aí é muito raro. Então é isso, como
como ajudar, né? Esse que não, o outro não é ainda cristão. É o que você disse, a decisão é individual. Então, em 98% dos casos, obviamente, um vai se converter primeiro. E aí ele vai ter que penar um caminho que é difícil pra caramba. Eu não vou negar que é. Que é o caminho de você servir ao Senhor e o cônjuge não. A palavra chama isso de julgo desigual. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo manda você não casar se for julgo desigual. Ele diz o seguinte: você está pensando em casar? A pessoa não tem a mesma fé que a sua? Estou te dando uma ordem. Não case. É um comando bíblico. Agora, depois que você já está casado, o comando é diferente. Você se converteu. Veja o que eu descobri. O Senhor Deus olha para a sua família como uma plataforma de santificação e salvação. Sua família não é uma brincadeirinha de criança. Aquilo ali, para o próprio Deus, é uma plataforma de salvação. Ele quer que a salvação entre em sua vida para salvar todos os demais. É muito poderoso. Então, o comando bíblico é o seguinte: você se converteu, seu marido não, mas ele aceita continuar vivendo com você, fique com ele. Porque a vontade do Senhor é que através do seu testemunho ele se converta. E aí Deus vai começar a fazer em você a obra dele, que só ele pode fazer, para que a partir do seu testemunho o outro se converta. Você pode pregar, isso faz parte, você pode recitar versículos, você pode falar sobre Jesus. São argumentos verbais. Mas no final das contas, o argumento mais convincente vai ser o argumento não verbal, que é a sua transformação. Quer dizer, às vezes você chama o marido: vamos para o culto, vamos para a igreja. Ele não tem porquê, ele não vê graça. O negócio de igreja, negócio de crente, não quero, eu quero lá saber disso, me deixa quieto aqui. Agora, quando ele vê que você era depressiva e Jesus te curou, quando ele vê que você era desonesta e você se tornou uma pessoa íntegra, quando ele vê que você era uma esposa mandona, chiliquenta, manipuladora e você se tornou uma companheira leal e bíblica, ele vai dizer: meu Deus, eu preciso disso para mim. Porque eu tô vendo que não é uma brincadeira que aconteceu com você, não é uma historinha para boi dormir. É transformação real, eu quero isso. Então a nossa maior ferramenta é o nosso testemunho. É deixar o outro ver aquilo que só Jesus pode fazer em nós. Porque de boca todo mundo pode virar crente, né? E você sabe que isso é muito interessante, porque as pessoas aí fora, e eu também já fui uma delas, que falava assim: meu Deus do céu, já vem um crente aqui conversar comigo. E eu falava assim: poxa vida, porque eu achava que não tinha ideia do que era, né? Então eu era muito crítica, na verdade. Eu tenho que confessar isso. Mas às vezes também você sabe que é falta de sabedoria do crente. Porque, por exemplo, a minha esposa não é cristã, eu chamo ela todo dia. Pera aí, meu camarada, mas perceba se você não está sendo chato, inconveniente, né? O próprio Senhor Jesus, na hora de pregar, ele usava parábolas, ele falava histórias muito legais, ele alcançava o coração da pessoa para que a pessoa se sentisse atraída a estar com ele. Nós não podemos querer enfiar goela abaixo, impor a verdade. Impor. E tem muitas pessoas que são assim. Claro. A gente percebe isso. Mas quando eu me deparei com pessoas felizes, né, que estavam ali sendo edificadas, e também, como eu falei assim: poxa, pessoas com profissionais, gabaritados ali, sabe, com a história de vida também. Eu falei assim: rapaz, eu quero isso para mim também. Pois é. E você foi atraída pelo testemunho de pessoas que nem moravam com você. Agora imagine seu marido. Sim, imagine. Imagine sua esposa que dorme do seu lado. E serve também para os filhos. Total. Né? Total. Tá. E Rafa, esse marido se converteu. Então, qual é o papel dele agora nessa família? Os dois são cristãos agora? Agora os dois são cristãos. Pois é. O maior desafio do marido é entender que existe uma luta hoje contra a masculinidade e que muito provavelmente o seu papel masculino foi mitigado com o passar do tempo. Você não sabe o que é ser um protetor. Então, às vezes, você negligencia seu preparo físico, você não faz ideia do que é uma defesa residencial, você não se preocupa em fazer uma arte marcial, em procurar os meios para ser o protetor da sua esposa, da sua família. Você não faz ideia do que é ser um provedor. Você aprendeu que você paga suas contas, a esposa paga dela. Na verdade, o provedor é você. Você é o líder financeiro da casa. Você deveria ter condições de pagar todas as contas da casa sozinho. Se a esposa trabalha, ganha dinheiro, bênção de Deus. Mas o homem deveria ser capaz de arcar com as despesas matrimoniais e familiares todas.
Você não faz ideia do que é ser um sacerdote do lar. Eu tenho certeza que 90% dos maridos aqui que estão assistindo esse podcast não fazem a menor ideia do que significa ser o sacerdote do lar. Ser o sacerdote do lar como marido significa que na igreja você tem um pastor, mas na sua casa o pastor é você, meu peixe. Você é responsável pela saúde espiritual do seu filho, da sua esposa, se eles estão obedecendo a palavra de Deus, se eles conhecem a Bíblia. Quer dizer, quantos maridos hoje de 10 sabem isso? 1, 2. Então, o maior ensinamento que eu tenho para dar para um marido que acabou de se converter é pesquise na internet, com pastores fiéis, qual é o papel de um marido biblicamente. Os alertas, existem textos muito explícitos. A primeira epístola de Pedro chega a dizer que um marido que não sabe tratar a esposa como o vaso mais frágil, com honra, com doçura, ele tem as suas orações impedidas. Quer dizer, olha que um marido que não sabe o seu papel e descumpre a sua função, ele traz céus de bronze sobre a família. As orações não passam do teto. Você precisa ler esses textos, conhecer os comandos bíblicos para que você cumpra a sua função. Efésios 5 diz que você vai apresentar sua esposa ao Senhor no último dia e ela deve estar santificada, como Cristo fez com a igreja. Então você tem que se responsabilizar, comprar a briga pela santificação da sua casa. Não é fácil ser marido. Amadurecer, né, espiritualmente. Amadurecer e ser o exemplo para todos. Isso que eu ia falar, em relação até aos filhos, porque hoje em dia está muito em voga, né, a fragilidade da masculinidade do homem. Então, qual é o reflexo disso também para os seus filhos, entendeu? Porque, claro, né, isso é muito importante hoje. A gente vê, assim, jovens sem referência de um bom pai. Total. Né? Então... Total, até porque a masculinidade bíblica se aprende. Eu dou graças a Deus que eu tive um pai que me disciplinou, que foi duro comigo, que me corrigiu, que me mostrou o caminho, que me abraçou, que me acolheu, que foi meu amigo. Muitíssimas pessoas sofrem com a ausência paterna hoje. Sim. A ausência paterna, a orfandade são o flagelo do nosso tempo. Nós temos hoje no Brasil 40 milhões de mulheres que são a provedora do lar, mães solteiras, que lideram a casa sem pai. Muito disso por causa das ideologias, do feminismo, da desconstrução revolucionária que já dura séculos, mas nós também temos como culpados disso nós mesmos, homens, né? Pela ausência, pelo abandono, pelo adultério, pela pornografia. Nenhum pai tem o direito de ser ausente. O maior crime moral que nós podemos cometer nessa geração é o abandono paterno. Seu filho, homem, não vai descobrir como ser um homem bíblico se ele não vir um homem bíblico em casa. Não tem como. A gente pode gerar um macho, um homem biológico, mas ser homem como Jesus, você só aprende olhando o outro. Sim. Então, os pais devem isso aos filhos. E isso é muito difícil. É muito difícil ser um pai bíblico. Geralmente, seu filho não vai te entender. Se você for muito amoroso, muito docinho, muito flexível, seu filho vai debandar para a libertinagem. Se você for muito duro, muito rígido, muito agressivo, você vai perder o coração do seu filho. Então esse tempero com sal, como Deus faz conosco, né? A Bíblia diz que o nosso Deus é amor, mas Hebreus também vai dizer que um pai amoroso disciplina o filho que ama. Sim. Senão seríamos bastardos. O dever do pai é descobrir esse equilíbrio. Você não entristecer o coração dos seus filhos pelo excesso de rigidez e você também não afrouxar demais e criar filhos sem limites, sem referência, por causa da ausência de disciplina. Talvez a coisa mais difícil do universo, Sandra, seja ser um pai bíblico. Por isso que nós precisamos tanto que os homens se levantem em nossa geração. Porque se nós resgatarmos os homens, nós resgatamos as famílias. Eu vi você falando sobre isso na ministração sua. Se resgatarmos os homens, né, a gente resgata as famílias. Totalmente. Então, isso é muito importante, porque assim, daquele casal vai vir crianças. Isso. E essas crianças, sem o exemplo dos pais, né, principalmente do pai, da liderança do pai, se torna uma criança fraca, um jovem fraco. E hoje em dia a gente percebe aí como é que tá. Os filmes estão mudados, né? Superman, hoje em dia, o último filme de Superman, a gente viu coisas que a ideologia, né, da pós-modernidade, aí, como você fala, trouxe muitas coisas. Então, é isso que se a gente deixar essa criação para
para o mundo, né? Para a escola, para a vigilância, sem ter vigilância do que está vendo na internet. A internet hoje em dia é um mundo. Tem tudo na internet. Como você falou, pornografia, desde os 8 anos, a criança está submetida a isso. Então, é muito importante, realmente, a força da liderança do homem, né? Total. Tem uma pesquisa antiga do George Barna, ele já tem uns 15 anos essa pesquisa. Ele viu que quando a criança se converte sem os pais, a tendência é que 17% da casa se converta também e se engaje na igreja. Sim. Quando a mulher se converte dentro de casa, isso aumenta para uns 30%, 37%. Na mulher da casa se converte. Quando o homem da casa se converte e se engaja numa igreja local, isso vai mais de 93%. Oh, tá vendo? 93% da casa, em média, se converte junto. Então, é totalmente diferente. Porque Deus criou a casa com uma ordem. A liderança do homem é inescapável. O homem sempre é o cabeça. Sempre. Se ele for omisso, ele é um cabeça omisso. Se ele for agressivo, violento, descuidado, ele está liderando pela violência, pelo descuido. O homem sempre está liderando. Satanás sabe disso. É por isso que ele quer destruir a figura do patriarca. Ele quer que nossos filhos não queiram ser homens. Tenham vergonha de masculinidade. Porque a masculinidade torna o mundo mais seguro e é a chave para o grande avivamento dos últimos dias. Vou te contar uma coisa que eu acho que eu nunca falei em nenhum podcast. Quando a gente vai lá para o livro do profeta Joel, capítulo 2. O livro do profeta Malaquias, no capítulo 4. A Bíblia fala explicitamente sobre o último grande avivamento que vai acontecer antes da vinda do Senhor. Um avivamento que vai alcançar muitas pessoas ao redor do planeta. E Malaquias fala que o brado do Senhor nos últimos dias é: eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então esse último grande despertamento antes da volta do Cordeiro começa em nossas casas. É um avivamento que vai começar dentro de casa. Amém. É um avivamento que tem a ver com paternidade redimida e comunicação intergeracional. É por isso que Satanás odeia nossa casa. Satanás odeia nossa família. Satanás odeia nossos filhos. Porque ele sabe muito bem que da nossa prole vai surgir os próximos avivalistas, os próximos grandes pregadores, os próximos grandes mestres que irão discipular uma geração. Ele quer a todo custo neutralizar paternidade e filiação, porque ele sabe que esse é o brado dos últimos dias. Pais dialogando com filhos, filhos dialogando com pais. E um grande avivamento que não começa em templos, começa nas famílias. Por isso que Satanás quer destruir sua casa com toda a violência. Porque se ele entulhar os lares, ele entulhou o avivamento. Só que ele não vai conseguir, porque está escrito e a palavra do Senhor sempre se cumpre. Isso, amém. Então, assim, para essa mulher, para essa mãe, né, diante de tudo isso que você falou, né, para essa mãe como eu, colocar Jesus, né, eu acordo na minha casa, consagrando minha casa a Deus. Consagro os quartos dos meninos ao Jesus, meu marido a Jesus. Então, vou pegando assim nos lugares, essa casa é do Senhor, as janelas, as portas, eu vou consagrando a Deus. Tudo isso. Então, para essa mulher, né, que está passando por esse processo familiar, né? Isso é importante também, trazer sempre, chamar o esposo, pai, venha, filho, venha, vamos aqui, nós, como, enquanto família, esse homem, esse pai que já sabe os preceitos bíblicos, fala assim, venha meu filho, isso também fortalece, Totalmente, né? Fortalece e assim, e impede totalmente, porque Satanás não tem valor, não tem força diante, né, de uma família, como você fala aqui, como você ensina, uma família estruturada em Jesus. Totalmente, né? A Bíblia fala sobre o papel feminino e Salomão dizia o seguinte, que uma mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói sua própria casa com as mãos. Quer dizer, tem mulher que não só não vai ajudar na salvação do marido e dos filhos, como vai atrapalhar Deus. É impressionante, uma mulher tola, ela impede as coisas de acontecerem, a casa de avançar, a família de ser restaurada. Pior coisa que existe é uma mulher tola, uma mulher briguenta, uma mulher carnal, uma mulher manipuladora. As mulheres precisam ser, como o apóstolo Pedro dizia, filhas de Sara, né? Que souberam lidar muito bem com seus maridos, sendo submissas, sendo sujeitas,
mas influenciando pelo amor, pelo exemplo. É difícil pra caramba. Eu acho que toda mulher sábia quer estar sob a liderança de um homem bíblico. Hoje em dia eu conheço um monte de mulher que diz assim, eu não preciso de homem. Eu, lavar cueca de macho, tô fora, não preciso de marido. Pois eu te digo o que você quer. Toda mulher que está me assistindo aqui, no fundo, o sonho dela é ser liderada, não por um homem tolo, carnal, por um homem bíblico, parecido com Jesus. Sim. Toda mulher deseja isso. Sim. Qual é a mulher que não quer? Agora, é óbvio que você precisa conhecer seu papel. Porque a mulher tem o poder de destruir a própria família se ela for tola, se ela der ouvidos a Satanás. Então, qual o papel da mulher na família? A gente já viu do homem, agora vamos ver da mulher. A mulher tem alguns papéis. Por exemplo, a mulher é nutridora. Isso não fala só de comida física, vai muito além disso. As mulheres receberam um dom de Deus de alimentarem o marido e os filhos com a doçura, com a meiguice. Quando a Bíblia fala que a mulher sábia edifica uma casa, é porque somente uma mulher consegue transformar uma casa num lar. Eu não sei se você já viu uma casa que só tem macho. É um fedor bagunçado, de maluco, é uma bagunça. A casa fica suja, a casa fica com comida ruim. Por quê? Porque o homem, ele é muito bom de construir, 16 vezes mais testosterona, ele se preocupa mais instintivamente com defesa, com proteção, com o trabalho, vamos lá. Mas na hora de ter a sensibilidade de transformar uma casa num lar, ele não tem. É um dom, uma coisa especial que Deus tem com as mulheres. A Bíblia também fala de alguns aspectos do agir de Deus numa casa que só acontece através das mulheres. Quando o apóstolo Pedro diz que os homens incrédulos serão salvos sem que a mulher precise usar palavras, ele não fala isso para os homens. Isso é uma promessa, uma diretriz específica para as mulheres, porque elas têm uma capacidade. As mulheres têm um mistério com Deus, viu, Sandra? Eu não consigo explicar. Mas quando uma mulher se converte primeiro e ela abre os olhos para o evangelho, elas têm uma graça, uma facilidade muito maior de ganhar o coração da família, porque é mãe. Mãe é mãe. Né? É um coração materno, é uma feminilidade que vai conquistando o homem. Por exemplo, isso fica muito claro quando você tem em casa filhos homens e mulheres. Eu me lembro que quando a gente era criança, a gente ia numa farmácia, num shopping, eu pedia um presente para meu pai, ele dizia, filho, hoje não. Aí meu irmão pedia também, pai, me dá isso. Hoje o papai tá... Mas... Aí minha irmã, quando chegava, caçulinha, com aqueles olhos de gato borralheiro, de gato do Shrek, olhava para meu pai, ela conquistava tudo o que queria, rapaz. É impressionante como as mulheres conseguem esse poder da conquista, né, do chamego, da sensibilidade que atrai o coração do homem. Quer dizer, a mulher em casa tem um papel que os homens nunca vão suprir. Né? É o papel de ministrar os corações. Na verdade, você falou aí uma palavra muito importante, né? Que é a sensibilidade. A mulher, ela consegue. Né? Hoje em dia, por exemplo, eu trabalho fora, né? Apesar de que hoje eu estou trabalhando em casa, mas eu sempre trabalhei minha vida inteira, sempre cuidei de casa. Então, a mulher, ela consegue. Eu vejo sua mãe também, né? Um exemplo pra gente. Então, a mulher consegue fazer várias coisas e administrar seu lar e ainda ser mulher, claro, né? Então, a mulher ela tem que ser feminina. A mulher... Deus deu realmente... Realmente, a gente é um pouquinho diferenciado mesmo de vocês. É verdade, é verdade. A gente tem que reconhecer isso. E a mulher bíblica trabalha sim. Sim. Eu vejo cristão aí doido dizendo que mulher não trabalha. É mentira. Mulher de Provérbios 31, Lídia em Atos 16, as mulheres de Lucas capítulo 8 que ofertavam no ministério de Cristo, Dorcas, eram mulheres que prosperavam, eram mulheres que trabalhavam, que tinham uma vida profissional, mas todas essas mulheres priorizavam o lar. Né? Tito diz, a carta de Paulo a Tito no capítulo 2 diz que as mulheres devem estar ocupadas em casa, amando seus maridos e filhos. Então a mulher bíblica, ela pode ter sua vida profissional, sua correria, seus negócios, mas na hora de escolher... A prioridade vai ser sempre... O peso não se compara. Não se compara. Se ela tiver que abdicar de alguns meses, de dinheiro, de salário, de remuneração, ela não pensa duas vezes. Minha casa, meus filhos, minha vocação matrimonial. Essa é a mulher bíblica. É uma mulher que consegue fazer 7 coisas ao mesmo tempo, trabalha, dá nó em pingo d'água, mas na hora de escolher ela prioriza o lar de uma maneira muito feminina e bela, né? De uma forma que só elas conseguem fazer. Tá.
Esse casal andou. Ficou velhinho, estão lá os dois já velhinhos, mas eu também percebo que tem muitos casais mais idosos que a intolerância beira, eles não conseguem mais ficar juntos sem ter uma briga, uma intriga. Uhum. Então, o que é que você aconselharia para esse casal? Porque, assim, chegou numa certa idade, não tem o que fazer, né? Eles dois estão ali, sei que deve ter familiares ao redor, mas qual o conselho que você daria para esse casal? Primeiro que a gente tem que tratar isso como uma coisa que é comum hoje em dia, infelizmente, Sim, mas não deveria ser normal. Sim, Porque o normal numa boa relação é que quanto mais o tempo passa, mais vocês se amam e a comunicação vai ficando mais gostosa. Quando você vê um casal de velhinhos agindo de forma bíblica correta, é até gostoso de ver, porque parece que eles se falam por telepatia. Ele dá um olhar de canto assim, ela já entendeu 1000 palavras. Eles dialogam de uma forma muito bela, eles curtem a presença um do outro. Eu acho que não existe nada no mundo mais bonito que um casal de velhinhos apaixonados. Mas é o natural. O natural é que seja assim. O contrário, quando você vê um casal que quanto mais o tempo passa, mais inimigos ficam, alguma coisa errada tem ali. E eu costumo dizer que o problema disso é a falta de sabedoria na convivência. É mais ou menos o que acontece entre irmãos. Já viu como o irmão briga? sim. Geralmente, quando a gente tem dois irmãos, 15 anos, 17 anos, 10 anos, dependendo da fase, pensa em dois bichinhos que brigam, irmão dentro da mesma casa. Troca soco, e briga, e puxa rasteiro um no outro. Depois tá tudo bem, tudo normal. Chega na escola, o valentão vai mexer com um dos dois, até se defendem. Mas por que briga tanto dentro de casa? É porque às vezes a imaturidade combinada com intimidade provoca certas discussões por causa que a gente entende erradamente que o outro tem que aguentar tudo. Tem que aguentar nossos xingamentos, tem que aguentar nosso mau humor, tem que aguentar nossas frustrações. A gente desconta em quem a gente mais ama. É isso que eu Né? percebo. Já percebeu isso? É. Eu vejo, às vezes, um marido imaturo, com 20 anos de casado, ele consegue tratar todas as mulheres com doçura, mas a esposa ele trata igual um cavalo. Por quê? Às vezes ele até ama, mas ele acha que a mulher tem que suportar tudo. Então ele desconta estresse do trabalho, ele desconta raiva, ele desconta fraqueza, porque alguma coisa na cabeça dele contou pra ele essa mentira, de que por causa da intimidade a esposa tem que aguentar tudo. Falta de higiene, falta de moderação, ira descontrolada. Isso é muito triste, porque a gente vê assim, eles já estão numa certa idade, né? Eu vejo muitos casais assim, como também vejo casais que estão também numa certa idade, e é muito lindo de ver que eles estão unidos, mais unidos ainda, né? Meu avô e minha avó, quando meu avô faleceu, minha avó faleceu. Uhum. Ela não suportou Saudade, a né? saudade. Minha Ela vida, não viver suportou. anos, décadas com o cara. Isso, porque estava lá. Apesar de que ele não tinha um bom relacionamento, minha avó tinha muita dependência dele emocional também, sabe? Mas eu percebo que existem casais também idosos que, porém, eu percebo também que sempre está o que você falou, a adoração ao Senhor. É a base principal. Quando a gente se perde disso, aí os conflitos, né, começam a vir. Eu acho que tem duas palavrinhas que são chaves. A primeira é respeito, porque sua esposa pode viver com você 30 anos, mas ela continua sendo um ser humano que você precisa respeitar. Não, minha esposa tem que aguentar minha ira, meu palavreado. Não, meu amigo, calma. Antes de ser sua esposa, é um ser humano como qualquer outro. Isso. Então não trate como um bicho. E em segundo lugar, é empatia. Essa palavra que está tão banalizada hoje em dia, Pois é. que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu iria gostar se meu marido me tratasse assim? Por que eu falo com ele assim? Eu iria gostar se minha esposa me tratasse dessa maneira? Por que eu trato? Né? Porque eu não consigo me colocar no lugar do outro. Então você pode ter um casamento de 40, 50, 60 anos. Sem essas duas palavrinhas vai ficar amargo, vai ficar difícil de lidar. Se perde o respeito, se perde a empatia, aí você começa a romper certas fronteiras que não poderiam ser rompidas. Uma coisa que a gente acabou não tratando, eu me passei, foi sobre o egoísmo, né? O egoísmo de um e do outro, em relação ao outro. As pessoas hoje em dia pensam muito em si, no que elas próprias querem ter, no que elas próprias querem ser. E não pensam no outro. Quando você falou aí de empatia, eu me remeteu a essa situação. O que é que você acha sobre isso? Sobre realmente, é um dos problemas hoje em dia
também nos Total. casamentos. Existem duas grandes forças agindo no mundo, né? O amor e o egoísmo. Qualquer atitude que você toma no casamento, na família, você está optando por uma dessas duas forças. Se eu tomo uma atitude de ficar 3 dias sem falar com minha esposa, egoísmo. Eu optei por esse time, por esse lado. Se eu decido perdoar mesmo que ela não mereça, isso é amor. Se eu escolho pagar o mal com o mal, egoísmo. Se eu escolho pagar o mal com o bem, amor. Então, todos os dias nós seremos apresentados a esses dois times e a gente vai ter que tomar uma decisão. Em cima do muro não existe. Ou você está sendo egoísta, ou você está sendo amoroso. Eu gosto de um autor chamado Fulton Sheen. Ele diz que o amor, diferente do egoísmo, é como uma vela. Quando o amor está cumprindo o seu propósito, ele está se gastando para servir os outros. Olha o que a vela faz, né? Eu nasci para iluminar. E quanto mais eu ilumino, mais eu me gasto. Se eu não ilumino, eu não estou cumprindo minha missão. Se eu ilumino, eu estou ficando cada vez menor. Esse é o amor. Ele encontra propósito em diminuir para que o outro tenha luz. Então sempre opte por ser uma vela. Porque se você optar por ser o egoísta, pelo time do egoísmo, você vai estar trazendo escuridão na vida do outro. Você não vai estar fazendo o seu papel, que é o papel de iluminar. Você está se poupando e não está iluminando o outro. Você tem que ser como uma vela que cumpre o seu propósito. Essa analogia é muito legal, porque se a gente escolhe pelo amor todos os dias, certamente a gente vai construir uma família forte. Se a gente opta pelo egoísmo, só tem um destino, que é o divórcio, o fracasso do casamento. Essa é a resposta para tantos divórcios assim. Uhum. É mais do que egoísmo, é uma egolatria. O próprio ventre, Paulo diz isso a Timóteo, né? As pessoas desse tempo, o Deus deles é o ventre. Eles pensam somente em sua própria barriga. É por isso que as famílias estão destruídas por aí. Pensar muito em si e pouco no outro. Isso é o contrário do que Jesus fez. Uhum. E como é que você identifica um casamento forte? Um casamento forte é aquele em que os dois estão fazendo esse papel. Uhum. Né? É raro, viu? Muito raro de encontrar. Muito raro de encontrar, porque às vezes, sem perceber, a gente começa a fazer as coisas pensando em nosso próprio umbigo. A rotina sem sabedoria produz isso, né? Você começa a se poupar, fazer muito para si, comprar tudo pensando em si, trabalhar pensando em si, e a tendência é você esquecer do outro. A frieza, né? Frieza, indiferença. Você tem que lembrar sua mente todos os dias, opa, por que eu estou nesse casamento? Não é para me servir, não é para eu ser feliz, é para fazer outro feliz. Talvez a maior característica de um casamento forte sejam cônjuges que fazem tudo pensando em servir o outro primeiro. Isso vai interferir na rotina, na vida amorosa, na vida profissional, na vida financeira. Porque imagine um marido que pensa em si. Se ele só tem dinheiro para comprar roupa para alguém, ele vai comprar para ele. A esposa vem em segundo plano. O provedor, o marido que serve, ele vai dizer assim, poxa, se só tem para um, eu penso nela primeiro. E eu fico feliz. Eu não tenho roupa nova para mim, mas eu fico feliz até mais porque ela tem uma roupa nova para ela do que eu comprar uma roupa para mim. Isso é amor. É a satisfação do outro te dá tanta alegria que você fica mais feliz do que fazendo algo para si. Perfeito. Quando você encontrar alguém que serve e fica feliz pra caramba, essa pessoa entendeu o que é amor. É o que Jesus fez, né? Isaías viu profeticamente Jesus na cruz e ele disse: o teu servo verá o fruto do seu trabalho e sentirá alegria, ficará satisfeito. Quer dizer, imagine Jesus na cruz, se gastando, sofrendo, carregando o peso de todos os pecados do seu povo, mas ele estava feliz. Pai, em suas mãos, entrega o meu espírito, está consumado. É óbvio que ele estava chorando, sofrendo, sentindo uma dor lancinante, mas Isaías olhou para ele e viu que ele encontrou alegria na cruz. É loucura isso, né? É o amor. É o amor. Querem fazer alguma pergunta? Vocês? Só responde se for difícil. É. Quer aqui? Vem cá. Não, pode ser daqui então. Tá, pergunte que eu falo aqui. A pergunta é polêmica, né? Não foi citada aí. Você como pastor, conciliador, né? Professor, você recebe muito casais, né? Um casal já chegou em uma situação na frente do esposo, o esposo na frente da esposa, questionando sobre
o celular, que ele não tem a senha do celular, então isso vai gerar uma polêmica, né? Uhum. Tem a senha, isso faz parte, tá certo ou tá errado? Legal. Você acha que esse casamento vai dar certo? Boa pergunta. Talvez seja bom repetir no microfone, né? Na verdade, assim, quando você recebe casais lá, que um deles não dá a senha do seu celular, isso gera uma grande polêmica, né? Total. Como é que você trata isso? Pois é. Foi isso mesmo, amor? É polêmico. A pergunta é polêmica, a minha resposta também. Mas eu não tenho medo de me posicionar. Eu sempre digo o seguinte: você quer privacidade, fique solteiro. Casamento é um lugar onde você abdicou da sua privacidade. É óbvio que cada família tem seu costume, eu não vou meter o bedelho no casamento de ninguém, mas o meu conselho é que você dê acesso total ao seu cônjuge. Porque, veja, no momento em que você tem cantinhos escuros na relação, zonas nebulosas na relação, você gera uma desconfiança no outro. A mensagem que você está passando é: me dê um espaço aqui, que eu quero fazer algumas coisas que eu não quero que você saiba. Essa é a mensagem. E não existe casamento saudável com desconfiança. Só existe possibilidade de uma família forte se existe confiança mútua. Então, apesar de você ser o marido, de repente, é o líder da casa, não ser obrigado a dar acesso, biblicamente, meu conselho é que você dê acesso total. Transparência total. Que sua esposa saiba, né? Mesmo que você seja, por exemplo, o líder da casa e tenha a palavra final nas finanças do casal, eu acho salutar que a sua esposa saiba quanto você ganha, quanto vocês têm, o que vocês estão construindo. Porque, afinal de contas, não existe dinheiro meu ou dela. A gente trocou tudo que é meu pelo nosso. Um casamento é isso, é trocar o meu pelo nosso. Então eu daria acesso em tudo. Essa história de gente com senha de celular, que não dá acesso ao outro, que tem segredinhos, cantinhos escuros, eu não vejo com bons olhos. Eu acho que isso vai construir coisas ruins no casamento e a tendência é que essa desconfiança gere problemas amargos. Certo. O Rafa, outro assunto polêmico também que a gente não tratou aqui é sobre o sexo, né? Eu percebo que na verdade, o homem, ele tende mais a se queixar, né? É verdade. Apesar de que hoje em dia, por causa da emasculação do público masculino, tem muita mulher se queixando que o marido não comparece, não procura, não tem libido. Aí tem muita mulher tomando testosterona também, Isso, né? exatamente. Então, aí acaba isso. O que é que você fala, assim, para esse casal? Pois é, a gente tem dois problemas distintos, né? A gente tem homens que tem que implorar, porque a mulher não procura, não se porta mais com feminilidade. E temos mulheres também passando por esse problema, isso ainda é mais raro. Ainda é mais raro. O que eu costumo ensinar para esses casais é que você deveria olhar para o sexo no seu casamento como uma proteção. É óbvio que o sexo deve ser prazeroso para ambos, né? Um casal nota 10 no sexo é quando os dois estão satisfeitos com a frequência e com a qualidade. Então, pergunta a seu marido: frequência, está satisfeito? E a qualidade, está satisfeito? Ok, ele está satisfeito com os dois. E a esposa? Frequência, está muito, está pouco? E a qualidade? Se os dois estão satisfeitos nesses dois quesitos, casal nota 10. Vamos em frente. Agora, quando um dos dois não está satisfeito, geralmente é porque ou a mulher ou o homem não estão enxergando o sexo como proteção. Porque é óbvio que eu tenho que sentir prazer também. Eu tenho que gostar. Ninguém deve fazer sexo. Ah, meu Deus, é um peso, obrigado. A gente não está falando de capinar um lote. É sexo. Mas o sexo, biblicamente, também é um dever. Sim. E às vezes a gente tem certa dificuldade de lidar com isso, né? Ok, é bom, é gostoso, mas eu também tenho que compreender que o outro abdicou de todas as outras pessoas para estar comigo. Então existe um débito conjugal, né? No momento em que meu marido, no altar matrimonial, disse para mim: eu abro mão de todas as outras mulheres e eu decido ficar com você até o resto da minha vida, existe uma relação aqui de troca, né? Ok, então a minha aliança é que eu vou fazer o melhor possível para te satisfazer sexualmente, já que eu fui a mulher que você me escolheu. Então existe uma troca social no casamento que gera esse débito, o sexo como um dever. É óbvio que quando o casal consegue fazer de uma forma que fica leve, que fica gostoso, é o mundo ideal. Mas eu considero uma mulher sábia, uma mulher que diz assim: eu nem estou com tanto apetite sexual, mas eu vou servir o meu marido, eu vou dar o meu melhor, porque eu sei que o meu marido satisfeito é bom para o meu casamento. Sim. E eu encontro alegria nisso.
Se as feministas ouvirem isso, vão me jogar pedra nesse corte aqui, né? Mas o fato é que isso é verdade, né? Marido é a mesma coisa. Se minha esposa está com mais apetite hoje do que eu posso até não estar com tanta vontade assim, mas eu me animo e eu vou com alegria, porque a satisfação da minha esposa é bom para o meu casamento. É proteção, é zelo. Porque, gente, não sejamos meninos. O cônjuge é um ser humano. Ele vai sair para a rua no outro dia, vai ter tentação, vai ter patrão assediador, vai ter proposta na rua. E é óbvio que ele tem a obrigação de ser fiel, mas não podemos deixar de admitir que é um ser humano. Então, se eu puder fazer a minha parte para diminuir as brechas, os ambientes de tentação, melhor, né? Eu, uma certa feita, conversando com uma amiga, né? Eu estava passando por uma situação de casamento e era uma situação, assim, muito parecida. Eu estava falando disso, rapaz, é difícil. Eu sei que para a mulher é mais difícil. A mulher vai ficando numa certa idade, tem a questão da libido, né? Que hoje em dia tem muitos tratamentos aí também, mas existe, é uma realidade. O homem tem muito mais apetite sexual do que a mulher, né? Mulher tem menopausa. Mulher tem menopausa. Problemas de lubrificação. Isso, né? tal. Uma série de questões. Isso. E é também dever do homem ter essa compreensão com a mulher. Mas eu chamei a atenção para ela, você falando isso, eu me lembrei. O sexo é uma obrigação, né? No casamento. Deus criou o sexo, né? Deus fez o homem, fez a mulher, e falou assim, vai procriar, né? Então, eu disse para ela assim, falei assim, olha, veja, porque se você está dando brecha para seu marido te trair, isso não é justificativa para traição. Claro. Não é. Mas a mulher também dá brechas, né? Isso, hoje eu tenho essa convicção muito exato. clara. Quem ouve isso aqui pode parecer que nós estamos passando pano para adúltero. Não é essa a questão. Não é isso, né? não é isso. O adúltero, se ele descumpre a aliança matrimonial e trai, o responsável é ele, ponto. Isso. Agora, os maduros vão entender perfeitamente o que a gente está falando. Se eu posso ajudar meu cônjuge enquanto ser humano para que ele esteja satisfeito e, portanto, passe por um número menor de tentações, isso é sabedoria, meu Deus do céu. É óbvio. Inclusive, assim, vai ser até engraçado, não sei nem se eu estou certa, mas eu falei para ela assim, rapaz, vamos clamar para o Espírito Santo, minha filha, vamos clamar, isso, claro. Porque é Deus que está ali com a gente, sabe? Vamos clamar, porque dá certo. Tem pastor que tem medo de falar isso. Eu não tenho medo nenhum. Deus quer que seu casamento tenha muito sexo e sexo gostoso. A gente parece que por causa da pornografia, Hollywood, os filmes depravados, a gente meio que demonizou o sexo como se fosse uma coisa suja. Meu filho, Deus criou o sexo para o casamento. Quando você tem sexo acontecendo no casamento, isso é louvor e adoração ao Deus que criou o sexo. Tem cristão que tem dificuldade de dizer isso. O Deus do sexo, o Deus que criou o sexo, foi o nosso. Não é isso, Deus criou o sexo, então... É isso, tá bom, Rafa. Rafa, seu livro. Aqui eu quero que você fale um pouquinho aqui. Eu tenho o maior prazer, gente, porque o meu livro, ó... É dedicatória. Tem dedicatória dele. Fala um pouquinho aqui do seu livro. Eu sei que você já começa falando do amor de Deus, né? Ele, então fala um pouquinho pra gente sobre isso. Se o pessoal observar o subtítulo aqui do livro, ele foi feito para mexer com as pessoas, instigar as pessoas, né? Porque o subtópico é o que não lhe ensinaram sobre a construção de um lar. Então, eu resolvi escrever esse livro por perceber que a grande maioria das pessoas não faz ideia de como construir uma família forte. Então, esse livro é um manual para pessoas que nunca aprenderam em lugar nenhum como é que se constrói uma família bíblica, uma família indestrutível, uma família que vai dar certo. Então, são 10 capítulos que vão tocar nos temas mais importantes sobre a construção de um lar bíblico de verdade. Foi a editora Vida, uma editora fantástica. A diagramação foi feita com muita qualidade. O livro é muito bonito. Demorou bastante tempo para ficar pronto. Eu tenho muito orgulho dele. Realmente a gente começou já a ler em casa, em família, ele. Estamos lendo porque realmente eu sei que edifica muito as pessoas. Eu sei que o seu trabalho é muito importante. Eu fiz um livro com uma abordagem um pouco difícil. Assim. Ele não tem uma linguagem superficial, fácil de entender. É mais rebuscado. Foi a nossa estratégia, mas eu sei também que é um conteúdo que vai mudar as vidas das pessoas. Daqui a 50 anos eu não vou ter vergonha de ter escrito ele. Tá. E vem cá, onde é que a gente acha ele? Tem na Amazon, até na Shopee eu já vi o pessoal vendendo. Que legal. Mas tem, principalmente no site da editora Vida, é o lugar mais confiável. Assim, porque os outros, a Amazon, são vendedores terceiros que colocam um anúncio lá, eu não posso me responsabilizar. Agora, se você for no site da editora Vida e procurar Famílias Indestrutíveis, aí eu garanto. O frete é da própria editora,
a entrega é feita com a maior qualidade e brevidade possível. Tá bom. Rafa, você está indo para Orlando, não é isso? Isso. Agora está indo para lá, para a Igreja Lagoinha, É. com o André Valadão. Eu sei que é um desafio também para você, né? Levar a palavra para o mundo. Você já tinha imaginado isso, de conseguir levar a palavra assim para o mundo? Apesar de que, há um tempo atrás, eu recebi no meu WhatsApp, minha prima está morando lá na Suécia. Aí ela sabia, né, que eu estava congregando em uma igreja evangélica, e aí me mandou. Falou assim, ó, tem um pastor aí de Salvador, vem lá, olha aqui, ó. Quando eu olhei, era você. Aí eu fiz, esse é o pastor da minha igreja. Que legal. E aí, né? Muito legal Pois isso. a internet já tinha me dado essa experiência, né? Você abre uma live hoje, hoje de manhã eu abri uma live chamada Forja Diária, aí tinha gente do Japão, gente da Suíça, gente da África. Então, a internet já tinha me dado essa condição de alcançar pessoas do mundo inteiro. Agora, é óbvio que quando você muda, de fato, a moradia para outro país, é uma Sim. experiência completamente nova. Vai a família toda, né? Todo Você, mundo. Jéssica e os meninos. Com certeza. Eu não indico para ninguém morar em um lugar diferente do cônjuge, né? Sempre dá muito errado isso. Então, se eu moro numa cidade, minha esposa mora comigo. Sim, é isso mesmo, claro. Ah, A gente legal. tá indo pra E lá. você teve alguma crítica em relação a isso? Como assim? De você ter saído daqui de Ah, Salvador? Várias, né? Várias, demais. Mas assim, eu nunca baseei meu ministério e minhas decisões por críticas. Uhum. A Bíblia diz, na multidão de conselheiros há sabedoria. Então eu escolho muito bem meus conselheiros. Meu pai sempre foi um mentor. Tudo que eu faço, as decisões mais importantes da vida, eu espero o Senhor falar com minha esposa, a gente ter paz, decidimos juntos. Mas eu ouço meu pai também, minha mãe, Isso. os amigos íntimos. Então, se as pessoas que têm intimidade comigo estão abençoando, eu estou em paz e estou indo em frente. Né? Amém. Isso não, é uma dádiva. Você É. levar isso aí para o mundo, tudo esse seu ensinamento aqui. Isso. Eu digo, como eu falei no início, eu sou prova viva, minha família está sendo reconstruída mesmo, depois que a gente iniciou esse caminhar com Jesus. E vocês, a sua família, sua mãe, seu pai, você, Jéssica, tem um papel fundamental na nossa reconstrução aí familiar. Que bênção. Isso aí Sandra. é uma bênção. Rafa, onde é que eu te acho? Eu sei que sua rede social tá bombando, tem mais de 2 milhões, né? Como é? No Instagram, 2.600.000. Tá. Como é que a gente acha você lá no Instagram? É fácil de achar, Rafa Neri. Se colocar Rafa Neri com Y, .hrpz, geralmente quando coloca Rafa Neri, o Instagram já sugere, mas é rafaneri.hrpz. Tá. Em todas as redes É a igual. maior rede que você tem, né? Pra te achar. O meu foco maior tem sido o Tem Instagram. sido lá no Instagram. Ah, outra coisa, você também está fazendo, né? Um trabalho do Forja pela Isso, manhã. é. Todos os dias pela manhã, Segunda né? a sexta, às 8 horas de Brasília. Certo. Que você também trata esses temas, né? É. Também tem É ajudado. uma live rápida, eu percebi que a vida das pessoas é muito corrida. Então eu sempre gostei de ser pontual e muito objetivo, né? Então eu disse, pô, vou fazer uma live de 20 minutos. Sim. Que aí as pessoas entram aqui todos os dias, no mesmo horário, já sabem que vão me encontrar. E em 20 minutinhos tem uma palavra que traz muita informação, muita mudança, mas coisa rápida, que encaixa na rotina das pessoas. Tá no Então, Instagram, não é isso? Instagram, 8 da manhã. 8 da Todos manhã. os dias, é. Tá, joia. Rafa, para a gente encerrar, né? Dá aí um conselho para esse jovem que está pensando em se casar. Para esse casal que já está aí no caminhar, que ainda não entregou sua vida para Jesus. E para esse casal que também já entregou sua vida para Jesus, mas está passando pelos desafios, porque Jesus nunca disse, Deus nunca disse que a gente não ia passar por desafios, né? A gente ia passar, mas de uma forma mais leve, né? Isso. O fardo dele é mais leve. Então, dá esse conselho aí para esses casais. Eu queria, inclusive, dar um conselho para jovens que ainda nem pensaram em casar. A Bíblia diz que a família é o ambiente que Deus escolheu para a propagação do seu reino, dos seus princípios e da sua bênção. Deus disse assim, eu vou abençoar as famílias que vierem depois de Abraão e aqueles que forem benditos por mim vão ver a minha bênção até a 1000ª geração depois de si. Oh, glória. Então, se você não for celibatário, se você não tiver chamado para ser apóstolo, missionário, sonhe em construir uma família bíblica. Você que já está casado precisa ouvir isso. Você que está se preparando para casar precisa ouvir isso. E você que é jovem e ainda nem sonha em construir uma família. Nosso bem mais precioso nesse mundo, óbvio que é o Senhor Jesus, mas do ponto de vista dos relacionamentos terrenos, é a nossa casa, é a nossa família. Então, estudem a palavra de Deus. Se sujeitem aos princípios da palavra de Deus. Esse mundo está muito covarde. Ele está lutando contra a masculinidade bíblica, contra a feminilidade bíblica e contra a família judaico-cristã. Nós precisamos escutar o conselho da Escritura Sagrada e vivermos a nossa vida pautados no que diz
a palavra de Deus. Então, meu recado para você que está assistindo esse podcast é que você ignore a voz de Satanás, a voz do mundo, a voz desse sistema aí fora, e saiba que você é o que a Bíblia diz que você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você pode fazer aquilo que a Bíblia te autoriza a fazer. Se você viver dessa forma, você vai encontrar a verdadeira felicidade, não essa mentirosa que está aí fora. Felicidade que não passa, que não depende das circunstâncias. Felicidade dos mártires antigos, dos apóstolos e dos profetas do passado. A felicidade que o mundo não conhece, mas que os filhos de Deus experimentam em seu coração. Que Deus te abençoe e Amém. que cada família que assistiu esse podcast seja restaurada e fortalecida no Senhor e no seu poder. Um abraço e até a Em próxima. nome de Jesus. Mas antes da gente encerrar, peraí. Ô, A rapaz, gente ó. tem alguns parceiros nossos, né? Aqui é do nosso irmão Luan, ele é aqui do Atacado do Closet. Legal. E aqui é um presente para você. A Rapaz, lembrancinha. Eu conheço a loja do Luan, é uma das melhores que eu conheço no Brasil. Qualidade, eu já sei que tá garantida aqui. Isso é para você sempre lembrar desse momento aqui da gente. Maravilha. Posso abrir aqui? Pode? Deve? Olha só, Olha só, rapaz. Luan. Rapaz. Essa aqui é o xadrez de camisa de lenhador mesmo. Ainda não tenho barba de lenhador, mas a camisa já é o começo, né? Maravilha, Pois Sandra. é. Obrigado. Quando ele soube que você vinha, ele na mesma hora se prontificou, falou assim, não, a Rapaz. lembrança do Papo Leve com Jesus para a Rafa vai ser minha. O Luan, meu irmãozão. E aí ele está aí, parceiro nosso aqui, acreditando nesse projeto, né, com a gente. Rafa, muito obrigado mesmo. Sua presença aqui para mim foi uma honra. Eu queria pegar você logo antes de você ir para Orlando. Legal. Mas, assim, eu quero muito te agradecer, não só por tudo que você tem feito, que você fez com a nossa família, mas também pelas outras famílias. Eu acho que a internet está sendo muito utilizada para as coisas do mundo, né? Para a obra mesmo. Satanás está com uma agenda já pronta para isso. E eu creio que Deus tem levantado pessoas como você. Eu sei que os seus temas são polêmicos, né? Diante de tudo que a gente tem visto aí fora. Mas eu creio mesmo que Deus te levantou exatamente para isso. E eu também acho que a internet tem que ser usada também, é um meio que a gente pode falar aqui agora, tá? Eu e você aqui, mas eu sei que tem um mundo aí fora que vai usar, vai ouvir tudo aqui que nós conversamos, né? Então, isso aí para mim é o principal. Então, muito obrigada mesmo por acreditar nisso e estar também com a gente nessa caminhada, certo? Valeu. Maravilha, Sandra. Obrigado. Para você que ficou até agora, muito obrigado. Que Jesus te abençoe imensamente. Eu tenho certeza que, assim como eu, você foi muito edificado com as palavras de Rafa. E, por favor, leve esse vídeo para o maior número de pessoas, para que as pessoas também tenham sua família na base do Senhor, na base bíblica, nos princípios bíblicos. E para aquela família que está passando por algum problema, conheça Rafa, o trabalho dele, compre o livro dele. Ele tem um curso também muito bom. Então, assim, eu aconselho a vocês a fazerem isso, tá bom? Até a próxima, até semana que vem. Que Jesus te abençoe e um beijo no coração.